Hey guys, good morning. Welcome to you coming to the class now. Bem-vindos a quem está chegando agora. Vamos começar essa aula. É uma aula que vai ter como foco vocabulário e mais especificamente no que diz respeito ao vocabulário, nós vamos fazer algumas atividades relacionadas a sufixos, que são partículas, letras, né, ou combinações de letras que a gente acrescenta ao final de algumas palavras para transformá-las em outras palavras, palavras com outra classe gramatical. Por exemplo, enquanto a gente pode falar feliz, que é um adjetivo, e felizmente, né, ganhou o sufixo mente para virar um advérbio. E é sobre isso que a gente vai falar no que diz respeito a suffixes, que são os sufixos. Eu gostaria de começar falando, né, de um sufixo famoso no inglês, que é o ER. ER pode ser acoplado, por exemplo, a um verbo, transformando esse verbo num substantivo, ou pode fazer uma forma de comparativo dos adjetivos. Então, o que a gente vai ver aqui nesse momento, na primeira atividade, é o ER, esse sufixo, essa combinação de duas letras, transformando verbos em substantivos. Então, a gente tem, por exemplo, a palavra work, que pode ser trabalho ou trabalhar, pensando nessa palavra como verbo. Quando eu encaixo aqui o ER no work, aí eu tenho worker, faço uma sílaba nova. Agora a gente tem o substantivo trabalhador ou trabalhadora. Então, esse tipo de transformação que a gente vai observar aqui em alguns exemplos. Entra com esse hard no papel de adjetivo aqui. Então, ele é um trabalhador. A gente consegue ver a palavra transformada aqui, worker, o verbo transformado em substantivo, e entrou hard aqui como um adjetivo para esse trabalhador. E olha o que aconteceu aqui, veio com a ideia de esforçado. Então, ele é um trabalhador esforçado, trabalhador dedicado, he's a hard worker. E na sequência, a gente tem uma frase present simple, he works 12 hours a day. Ele trabalha 12 horas por dia. Let's move on to the next. She's a very good swimmer. Observem o processo aqui de transformação, né? Começamos no verbo swim, que é um verbo que tem uma sílaba só tem um som vocálico, o som do e acaba nessa condição de CVC, consoante, vogal, consoante. Então eu vou ter que dobrar essa consoante para acrescentar o sufixo ER. Então, se swim é nadar, swimmer seria o quê? Como a gente pode entender essa frase? She's a very good swimmer. Observem que essa veio, né, o adjetivo, o substantivo, precedido pelo adjetivo e o advérbio aqui de intensidade mexendo no adjetivo. Então, a frase do substantivo começa aqui com esse artigo. Ela é alguma coisa. She's a very good swimmer. Bom, se swim é nadar, swimmer vai virar o nadador ou a nadadora. Aí vai depender do gênero, no inglês não vai ter o gênero, como ali o sujeito é ela. Ó. She's a very good swimmer. Let's make it smaller. A gente vê aqui, ó, ela é uma ótima nadadora. Excelente nadadora, she's a very good. A gente intensificou aqui o good com very, o advérbio. Vai fazer essa conexão, esse S vai puxar um som de Z por causa da vogal aqui, que usa a voz, o som, né? She, a gente puxa um she's a very good swimmer. Let's see the next. Her tennis is much better now. Ou seja, o tênis dela, a maneira como ela joga o tênis, está muito melhor agora. That has a new instructor. Que ela tem perceba que instructor mudou um pouco um padrão. Geralmente o sufixo é o ER, que a gente usa para transformar os verbos no substantivo, mas às vezes aparece o OR, como foi o caso ali. Então você tem o verbo instruct, que ao invés de ganhar o ER, para virar o substantivo, ele vai ganhar o OR, mas esse O vai ficar com o mesmo som aqui desse E, um som de U. Então, instructor. Vamos agora para o cooker. Esse veio do verbo cook. We've got a new gas cooker, so the food should be delicious. Originalmente tínhamos o verbo cook, que ganhou o ER. Então, observem que o verbo trabalhar ganhou o ER, virou o trabalhador ou a trabalhadora. O verbo nadar virou o nadador ou a nadadora ao ganhar o ER, swimmer. E o verbo cozinhar, quando ganha o ER, o que ele vira? E aí pensar o que é o cooker. Diferentemente das anteriores, cooker não vai ser a pessoa que cozinha, porque aqui é a pessoa que trabalha, é a pessoa que nada. Então isso poderia me levar a pensar que cooker é a pessoa que cozinha, ou seja, o cozinheiro ou a cozinheira. Nesse caso não vai ser. O cooker vai ser o fogão, uma das palavras possíveis para o fogão. E o cozinheiro ou a cozinheira, você pode usar a própria palavra cook como substantivo. Ó, a cook. Se eu puser a cooker, ele já vai entender aqui um fogão. Então aqui a gente não acha a pessoa, mas o objeto que cozinha. And the next one, pergunta, começou com auxiliar aqui modal.
Can we use our calculators in the math test? Vem do verbo calculate. E assim como um instruct, que estava aqui atrás, ó, ao invés de ganhar o R, vai ganhar o R. Então vamos perceber que a gente tem o verbo calculate. Observe que a tônica está aqui, não lá no late, olha. Calculate. 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 Agora, para pegar a calculadora, né, que calcula, a gente vai botar o OR. Já acabava com o E, né? Podia botar só o R para facilitar, como é o caso de alguns, como drive, driver, mas nesse caso, a gente vai botar o OR e vai fazer uma sílaba nova aqui de ter. Então esse O não vai ter som de O, né? Ó. Calculator. Calculator, or calculator.